Olá, leitores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero conversar com vocês, então, sobre uma obra que eu fiz a leitura, que foi o meu primeiro livro cristão, que eu li, então, no ano de 2026. Então, para quem me acompanha aqui no canal, sabe que esse ano eu quero muito ler pelo menos um livro cristão por mês. É uma forma de fortalecer o lado espiritual. Amo a literatura, continuo lendo muita literatura, mas eu percebo que como cristão eu preciso ler também bons livros cristãos. Então hoje eu quero conversar com vocês sobre este livro aqui, ó, A Obra do Evangelho, do autor Charles Stanley. E aqui é uma biografia em que ele vai nos contar então de como o Senhor o encontrou, de como ele foi, o Senhor ali o tirou do lamaçal do pecado, de como ele então encontrou a vida eterna. E no início aqui, a gente percebe a sua vida muito sem sentido. Então esse livro é de cunho biográfico e espiritual. Então ele vai tratar sobre como que foi o seu encontro com Deus, como que ele conheceu Jesus, de como que ele entendeu as verdades bíblicas. E aqui nesse livro, então, ele já começa falando: nada para ler. Quão maravilhosamente verdadeira é a palavra que o Senhor falou a Moisés. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Como autor dessas páginas, meu desejo é registrar para a glória de Deus que a mim mostrou misericórdia os seus caminhos de soberana graça. E aqui no início, então, ele já vai nos contar um pouco que a sua infância era tão desprovida de várias coisas, mas também dos livros. Então, os livros não eram objetos, né, ferramentas que eram encontrados de uma forma muito rápida, acessível naquele tempo. Então ele vai dizer: quando criança tive pouquíssimas oportunidades, mas uma grande sede por livros e por aprender. Certo dia comentei perto de uma humilde senhora o quanto ansiava por livros e, no entanto, nada tinha para ler. Ele vai contar também a sua história de conversão. Ele vai dizer: esforcei-me tentando reformar minha conduta exterior, mas o que mais me surpreendia era que quanto mais eu me esforçava, pior me tornava. E foi assim por alguns meses. Então aqui ele vai contar um pouco para nós que ele tentava, né, reformar as suas atitudes, ele tentava mudar a sua moralidade, ele tentava mudar a sua conduta, o que é excelente. Eu acredito que todos nós precisamos fazer isso. Mas quando nós fazemos isso longe da graça de Deus ou longe de Cristo, isso vira apenas estético, né? Não é algo que muda dentro de nós, é algo apenas mesmo para mostrar para os outros: olha como eu sou assim, ou reafirmar para nós mesmos que a gente está conseguindo mudar. Mas aqui, igual ele falou, e foi assim por alguns meses. A nossa reforma que nós, seres humanos, conseguimos fazer é uma reforma que pode durar até anos, pode durar dias, meses, horas, mas a reforma que o Espírito traz para a vida do ser humano é uma reforma eterna. Inclusive, né, eu estava assistindo até mesmo uma pregação do Augusto Nicodemos, recomendo bastante que vocês assistam. Ele disse que estava em uma viagem na África do Sul, onde acredito que ele fazia ali um seminário ou dava aula naquele seminário, e ele disse o seguinte: que viajou 5.000 quilômetros. Em 5.000 quilômetros, o pneu do carro dele furou apenas uma vez. Mas se o carro dele furasse a cada 100 quilômetros, haveria algo de errado com o veículo dele, com a roda do pneu do carro dele. O que ele quer dizer com isso? Ele quis dizer que o erro na vida do cristão, o pecado na vida do cristão, ele não é algo constante. Ele é algo acidental. Então, o cristão, ele fica triste, ele fica remoendo aquilo, ele pede perdão para quem ele feriu. Então, ele não sente prazer no pecado. Então, ele não vai fazer o pecado achando que depois Deus o vai perdoar. Porque só de pensar em ferir o seu Deus, o cristão, ele já fica triste, ele já fica chateado. Lembram do peregrino? O peregrino, ele não quer parar com ninguém, ele não quer dar confiança para ninguém, porque simplesmente aquilo vai fasciná-lo, aquilo pode o interromper na sua caminhada cristã, que ele está caminhando ao lar celestial. Então, um profundo sentimento de que estava perdido pousou sobre minha alma. Foi ali, enquanto estava prostrado sozinho naquele caminho escuro, que o Espírito de Deus revelou à minha alma a obra completa do Evangelho.
Via então que aquilo que em vão estava tentando fazer já tinha sido feito por meu precioso substituto sobre a cruz. Não me recordo de ter enxergado muito além disso, mas como Israel no Egito, encontrei refúgio e segurança sobre aquele sangue precioso. E quando me levantei, não tinha dúvida de que era uma nova criatura em Cristo Jesus. Então aqui ele vai contar a experiência da sua conversão, onde ele estava, acredita, em um caminho, passando por um caminho, e um forte contentamento, um forte arrependimento, de choro, de soluço, o atingiu. E ele ficou extremamente assim, prostrado. Ele queria muito, então, contar às outras pessoas aquilo que o que estava acontecendo com ele. E aqui no terceiro capítulo ele vai falar um pouco para nós sobre a necessidade de nós cristãos nos comungar, né? Nos termos a nossa comunhão com os outros irmãos. Então, exercícios espirituais são as coisas básicas, então é oração, é leitura da palavra, é comunhão com os irmãos, jejum também faz parte, que muitas vezes, né, nós que somos cristãos, a gente esquece completamente dessa prática, dessa disciplina espiritual. E no decorrer do livro, então, a gente vai percebendo que ele percebe que aqueles cristãos acham que vão ser salvos pelas suas próprias obras. Então, como o Evangelho clareou a sua mente, ele vai falar então que não é por obras. Conforme o apóstolo Paulo disse, salvo engano em Romanos ou em Coríntios, ele vai dizer que nós somos salvos pela graça de Deus, porque se fosse por obras, a gente poderia se gloriar muito de nós mesmos, né? Nossa, como eu sou muito boa nisso, afinal de contas eu consegui pagar a minha salvação, ou pelo meu bom coração eu consegui, ou pela minha boa conduta eu consegui. Mas não é isso que ele ensina. Ele ensina que nós somos totalmente depravados, que apenas o sangue de Cristo pode nos redimir dos nossos próprios pecados. Então ele vai tentando abrir a mente a esses cristãos para essas verdades bíblicas, porque as pessoas, elas eram cristãs, elas acreditavam em Deus, mas de certa forma elas ainda continuavam no escuro, porque elas pensavam que poderiam perder a salvação, elas pensavam que precisavam fazer algo para ser salvos, e que na verdade nós fazemos algo porque nós já somos salvos. Então a graça de Deus, ela faz com que a gente queira trabalhar para o seu reino, com que a gente queira amar a sua palavra, a gente queira esse momento de oração, esse momento de estar em comunhão. A carne não gosta disso. Quem gosta disso é o Espírito, por isso que ambos militam um contra o outro, conforme o apóstolo Paulo disse. E aqui, pessoal, foram tantas marcações que eu me identifiquei bastante, e ele vai narrando, então, a sua forma, como que Deus o chamou para ser proclamador do Evangelho, como que Deus o usou também. E é interessante a gente ler esse livro e ficar pensando em quantas coisas a gente deixou de acreditar, a nossa fé diminuiu, a nossa perspectiva, a nossa visão, às vezes missionária, visão de igreja, de comunhão, tem diminuído bastante ao longo dos anos. E lendo esse livro, eu fiquei pensando, gente, esse homem fez isso. E ele confiava plenamente na sua fé. Então, segundo ele, né, às vezes ele se sentia muito incomodado, o espírito o impelia para determinada cidade, e lá tinham pessoas esperando por bíblias, lá tinham pessoas esperando para fazer oração, porque eles sentiam lá que Deus ia enviar uma pessoa. Então são coisas, atos de fé, que hoje está tão perdido, essa confiança, esse desfrute, de fato, de que Deus irá prover e de que Deus vai abrir os corações das pessoas que são deles, para quem for pregar. Mas não é no tempo do ser humano, é no tempo do próprio Deus. E aí ele vai dizer assim: de minha parte, tão somente rogo que todos nós possamos ter mais daquela fé de criança, que espera e então desfruta das respostas da oração. E ele ensina exatamente isso nesse livro, contando as suas experiências. Então é tão incrível que em alguns momentos eu fiquei tão incrédula que eu pensei, gente, será que você não está falando a verdade? Mas é porque a nossa fé hoje, ela está tão pequena, está tão amena, está tão rápida, fast food, né? Como se fosse de like e tudo mais, que a gente esquece a soberania e o tamanho do nosso Deus.
E ele prossegue: senti-me grato pela necessidade que me deu a oportunidade de pedir e de receber. Então mostrei que a palavra de Deus não diz: bem-aventurados aqueles que morrem na igreja católica ou na igreja protestante, mas no Senhor. Então aqui ele conta, né, suas experiências pregando no meio de católicos, pregando no meio de protestantes. Ele é um protestante, pregando no meio de pessoas não cristãs também. Então ele desmascara um pouco essa questão da nossa religiosidade, né, da nossa capa, essa, de certa forma, esse pé de inimizade, né, que existe entre os romanos e entre os reformados ou entre os protestantes. Então ele vai trazendo essa junção na palavra do Senhor, vamos dizer assim, né, essa unidade na palavra do Senhor. É importante buscar o Senhor todos os dias para a direção do Espírito Santo, pois nunca sabemos quando ou onde Ele poderá nos usar em soberana graça. Sempre observei que quanto mais Deus é revelado em Cristo nas pregações, mais duradouros são os resultados. Deve haver também uma inquestionável confiança na palavra de Deus. Ainda assim, o homem é cego para não enxergar a graça de Deus, que enviou o barco salva-vidas depois de haver dado primeiramente a lei para convencer o homem de sua condição perdida e sem esperanças. O que é de Deus permanece para sempre. Todos aqueles que o Pai deu a Jesus logo irão se encontrar onde não há mais dispersão. Pois bem, pessoal, um livro que revigora a fé na palavra, a fé nesse evangelho precioso, que é o evangelho salvífico. Não é um evangelho inoportuno, ultrapassado ou que já saiu de linha, mas é um evangelho vivo, cheio de graça e de esperança. Um livro maravilhoso, gente. De fato, lendo, revigorou assim um pouco a minha fé, a minha esperança, e eu amei muito ter lido esse livro. Tem pouquíssimas informações sobre Stanley, eu pesquisei sobre o autor, eu espero muito que seja um autor muito confiável. E ele conta então como o Senhor o guiou. Espero muito que vocês tenham gostado, procurem esse livro, leiam esse livro, recomendo bastante. E é isso, pessoal, deixe sua contribuição aqui nos comentários e a gente se vê no nosso próximo vídeo, que vamos conversar sobre outro livro.